Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Tudo bem com vocês? Olha que lindo que nós vamos pintar hoje. Vamos pintar tulipas. Ficou muito bonito. Esse risco ele é bem pequeno. Eu vou deixar na descrição do vídeo se vocês quiserem usarem. Nós vamos pintar na cor vermelha, mas eu fiz um aqui, ó. Olha que lindo também. Esse aqui eu usei o vermelho junto com o amarelo. Ficou bem bonito. Fica lindo, dá para usar várias cores, porque a tulipa tem várias cores de tulipa, então dá pra gente aproveitar bastante. Vamos começar usando a cor púrpura. Aí, nós vamos começar por essa pétala que está aqui por trás. Ela é bem pequenininha e às vezes dá um pouco de trabalho também pra gente pintar. Mas aí, a gente pega um pincelzinho menor, vai bem devagarzinho. Agora, vamos colocar um pouquinho do vinho. Como essa pétala, ela tá bem por trás e é uma pintura pequena, um risco pequeno, então não precisa de muito detalhe, muita luz. Vamos pôr também um pouquinho do vermelho tomate. Não vai aparecer muito porque ela é menor. E agora, vamos fazer essa que tá mais na frente. Vou começar colocando o vermelho tomate. Essas da frente, elas já vão ficar mais claras, porque já tá pegando mais luz nela. Agora, eu venho com púrpura. Quando o risco é menorzinho, dá um pouquinho mais de trabalho, mas fica muito bonito. Esse risco dá para usar também na toalha de lavabo. Só a gente tirar uma parte aqui embaixo, né, da folha aqui, e pegar mesmo a parte da tulipa, fica bem bonito também. Agora, eu vou colocar um pouquinho do vermelho vivo, mais aqui na pontinha da tulipa. Aí, nessa parte de baixo, ela vai ficar mais escura mesmo. Tô usando púrpura. Vem com um pouquinho do vinho. E agora, vamos fazer essa outra. Então, vou começar com o vermelho tomate. Agora, eu vou pegar o púrpura e vou colocar aqui embaixo e puxar aqui um pouquinho para fazer a sombra de uma pétala que tá em cima da outra. Peguei um pouco do vinho agora. E agora, eu vou vir com o vermelho vivo. Vamos fazer agora essa que tá aqui por cima. Vamos começar com púrpura. Vou fazer aqui no meio uma nervura. E vou puxar aqui. A tulipa, ela parece um pouquinho a folha, né? Quando a gente vai pintar. Então, eu puxo aqui alguns risquinhos.
Não precisa ser assim uma coisa bem certinha, não. Depois eu venho com o vermelho tomate. E vou preenchendo aqui essas partes que ficou sem o púrpura. Se passar por cima do púrpura, não tem problema. Depois a gente vai voltar e vai retocar o púrpura. Eu gosto de passar o púrpura primeiro, porque fica mais fácil depois para aparecer esse detalhe. Eu tô usando um pincel bem pequenininho, número 4 ou é 2, eu não lembro, porque já apagou o risco, o número dele. Mas para quem já tem mais habilidade, consegue usar um maiorzinho. Agora eu tô vindo com o vermelho vivo e vou destacar algumas partes que eu quero que fique mais clara. Vou voltar com o púrpura e vou reforçar aqui o meio. Vou vir com um pouco do vinho agora e vou colocar aqui também nesse meio. O meu vinho ele é um pouquinho mais forte, então tem que vir com púrpura por cima, para não ficar muito forte a cor. E dou uma esfumada. Aí a gente lava o pincel, volta também com um pouquinho do vermelho vivo aqui no meio. Isso, então a gente preencheu, vai deixar ali secar, depois vai voltar, vai retocar a parte mais clara, que é o vermelho vivo. Ó, essa daqui já tá bem mais seca. Então, quando ela tá mais seca, vai aparecer mais a cor mais clara, ó. Vai ficar mais fácil pra gente colocar um pouquinho mais de luz, deixar ela mais, aquele vermelho bem bonito. Que depois que o tecido seca, a tinta ela vai ficar um pouquinho mais fraquinha mesmo. Então, a gente volta e reforça onde a gente quer que fique mais clara. Aí, ela vai parecer mais, ó, as cores. E aí, depois que você reforçou, você vai esperar secar. E pode vir fazer uma luz branca, porque tem que esperar secar, senão vai ficar rosa. Aí, a gente vai pegar o branco, tirar o excesso, vamos limpar o pincel, que tá meio vermelho ainda. É bom que seu pincel esteja seco. Tira um pouco o excesso do branco e vem aqui, ó, onde você quer destacar e faz uma luz com o branco. Olha, fica bem legal. Agora, nós vamos pintar essa folha,
que tá mais aqui por trás. Depois que a gente pintar a folha, a gente vai fazer o talo. Porque a folha tá por trás, então é melhor fazer ela primeiro para depois pintar o talinho. Ó, vou usar aqui o clareador, ele tá molinho assim, porque eu diluí ele na água, ele fica mais molinho. Eu deixo o clareador mais ou menos com a textura do diluente. Aí rende bastante, porque o clareador, ele é bem consistente. Para ser o clareador, eu vou vir com a cor verde oliva e vou passar aqui. Vou vir com o verde pântano, nessa parte mais escura. E vou trazer pra cá também. Peguei mais um pouquinho do verde oliva e vai mesclando as cores. Agora, eu vou usar, se você quiser, pode usar o verde abacate, o verde kiwi, mas eu vou usar o amarelo, ó, o amarelo luz. Então, vou pegar o amarelo luz, ó, vou colocar essa parte que tá com mais tinta aqui pra esse lado, ó, virado pra cá. E aí, a gente vai mesclando as cores, o amarelo com o verde. Vai ficar uma folha mais amarelada, não vai ficar assim bem verdinho. Agora, eu vou pegar um pouquinho mais do verde pântano, eu quero deixar aqui um pouquinho mais escuro. Então, aqui vai ficar um pouco mais escuro e o meio vai ficar mais clarinho. Agora, eu venho do outro lado com o verde oliva e vou colocar aqui. Depois que eu ponho o verde oliva, dá uma esfumadinha para não ficar uma divisão. Pode vir com o amarelo, ó, do lado do pincel, e esse lado a gente põe aqui pra fora. Coloca e já vai esfumando. Agora, eu vou vir com o pântano. Do lado aqui de cima, ó, e vou colocar aqui na parte que eu quero que fique mais escura. Aqui mais um pouquinho do pântano. Isso. Agora, pra gente fazer o acabamento, ó, às vezes fica difícil fazer o acabamento aqui na pontinha, a gente pega um pincel menorzinho. Aqui tô com amarelo. Esse amarelo, você pode usar também o amarelo canário, pode ser também o amarelo ouro.
O amarelo ouro vai ficar um pouquinho mais forte, o canário vai ficar mais suave. Ele é mais clarinho. E vem com um pouquinho do pântano também aqui nessa parte. Tira o excesso do pincel, limpa o pincel. E aí, quando secar, você volta e põe um pouquinho mais de amarelo, fica mais bonitinho. Retoca, né? Reforça a cor aqui na beiradinha, pode com um pincel fininho, ó, fazer um acabamento melhor. Não deixar sem preencher todo o risco. Agora, vamos fazer essa que tá viradinha aqui. Vou passar o diluente nela toda, para depois a gente preencher. Agora que eu já passei o diluente na folha toda, nós vamos começar por essa parte que está por baixo. Que a folha tá dobrada, mas aqui essa parte ela aparece por baixo. Pode começar por cima também, mas começando por baixo fica melhor para depois fazer a parte de cima e não borrar. Então, vou começar com o verde oliva. Vou colocar ele aqui, da nervurinha pra cá. Como aqui tá fazendo sombra, ó, ele vai ser mais escuro mesmo. Aqui no fundo, ó, eu usei o verde oliva diluído com clareador. E depois vim com sépia e fiz essas partes mais escuras. Agora, eu venho com o amarelo, coloco aqui onde tá mais claro, ó. Limpo o pincel, tiro o excesso de tinta. Agora, a gente vem com o pântano. Só de um lado do pincel e vamos colocar aqui, ó, onde tá fazendo a sombra, por cima da outra parte da folha, da ponta da folha. Limpa o excesso de tinta e esfuma para não ficar aquela marcação. Se eu vim só com o pântano e o amarelo direto, vai ficar um pouco forte. Então, por isso eu uso o verde oliva para deixar a folha mais suave. Que a cor intermediária é o verde oliva. Então, se eu uso só o pântano e o amarelo, já vai ficar bem forte. Aí, a gente pega o pincelzinho menorzinho e vem na pontinha e dá um acabamento também aqui na beiradinha. Que às vezes com o pincel grande não dá pra fazer isso, acaba saindo fora do risco. Agora, nós vamos para a parte de cima da folha. Eu venho com o verde oliva e ponho desse lado aqui, ó. Meu verde oliva, ele já tá velhinho, então ele já não tá muito bom. E como a gente, às vezes, deixa o pote aberto, ele acaba mudando a textura conforme vai ficando mais velho. É bom a gente sempre colocar a tinta que vai usar no pratinho, um pouquinho no pratinho e pegar do pratinho para não estragar a outra do pote. Mas como a gente já quer pintar logo, terminar, ver como ficou o trabalho, acaba usando na tampinha mesmo. Só que é ruim que acaba estragando a tinta da gente.
Olha, aqui embaixo, se você quiser pôr uma fita, para ficar bem retinho, pode pôr. Agora aqui, ó, eu vou colocar aqui um pouquinho do verde oliva aqui no meio da folha, da parte que sobrou pra gente pintar. Então, não preenchi todo, só aqui na metadinha. Venho já com o amarelo e coloco aqui, ó. Porque se eu deixar essa parte aqui muito escura, posso deixar mais escura também, mas aí elas vão se misturar. Não vai destacar muito essa folha que tá aqui por cima, tá mais na frente. Agora eu venho com o amarelo, vou colocando o amarelo aqui também. Essa da frente, ela já vai ficar um pouquinho mais clara mesmo. Agora, eu vou pegar o verde pântano. E vou colocar aqui, ó, onde que tá mais escuro. Limpa o pincel, volta, esfuma. Olha, tá vendo que aqui o amarelo, ele não cobre tudo no começo? Então, tem que esperar secar, voltar e passar de novo, para ele fazer uma cobertura melhor. Porque aqui pode aparecer o risco do lápis ou o risco do carbono. Então, tem que voltar. Aí, aqui eu misturo um pouquinho do pântano com o verde oliva e volto aqui e reforço um pouco esse verde. E esfuma também. Aí, a gente vem com um pincelzinho mais fininho. E vai fazendo o acabamento na beiradinha. Então, esse pincel fininho, mais achatado, ó, menorzinho, ele é muito bom para fazer o acabamento. Para fazer aquelas partes mais pequenininhas, mais difíceis de pintar com pincel grande. Então, esse achatado menorzinho, ele é melhor. Isso, aí vai esperar a folha secar, vai voltar e reforçar as cores. Que aí o tecido vai absorver e depois ficar mais fácil. Olha, essa daqui, ela já tá bem mais seca. Então, eu esperei ela secar, vim aqui, passei o amarelo de novo. Aí, aqui eu fiz uma sombra, essa sombra eu fiz com o preto e o pântano. Então, pega um pouquinho do preto, um pouquinho do pântano, mistura. Se você ficar com medo de usar só o preto, pode usar os dois. E depois vem, ó, com o pincel achatado. E vai fazendo a sombra aqui, ó. Nos elementos, ou seja, na folha, no que tiver aqui por baixo. Isso vai ajudar a destacar também. Se ficar muito forte, você pode voltar com um pântano ou com verde oliva e tirar um pouco da tinta mais escura. Mas é bom pegar bem pouquinho, vai pegando de pouco a pouco. Aí, aqui, ó, nós vamos pintar o talo. O talo eu tô usando o verde pântano. Então, vou preencher tudo com verde pântano.
Olha, então eu preenchi aqui. Aí, parece que sumiu o cabinho, né? Porque é escuro. Então, a gente vem com o amarelo e vai colocando aqui para poder fazer com que o cabinho apareça aqui. Depois, quando secar, volta de novo e reforça o amarelo. Olha, então ele já apareceu mais. A gente pode vir também, põe mais um pouquinho de sombra com o pântano e o preto aqui do ladinho. Mas aí quando secar, volta com o amarelo. Ou se você estiver usando um verde clarinho também. Ele vai ficar bem mais visível. Aí, depois que secar a folha e o cabinho, a gente pode fazer também um pouquinho de luz com o branco. É bom que o pincel esteja seco, bem seco, e a gente pega bem pouquinho do branco. Aí, pode vir aqui na parte que a gente quer dar um pouquinho de luz, ó, e colocar o branco. Pode fazer um pouquinho também no talinho. Isso vai destacar mais o talinho aqui da folha. E aqui também depois, quando tiver seco. Olha, fica bem bonito. Aí, volta, né, na folha, na flor também. Já, ó, essa já tá seca. Vem com branco. Nas partes que eu quero, ó, deixar mais clarinho. Não precisa fazer um contorno sem toda a pétala, não. Se você pegar muita tinta, volta, tira o excesso aqui no paninho. E esfuma. Não deixa assim aquela cor branca parada ali. Só coloque e deixa. Às vezes, dependendo da pintura, a gente pode fazer isso. Se for, por exemplo, uma luz mais forte, um jarro, alguma coisa assim. Mas aqui, como é a pintura mais delicada, mais pequenininha, mais simples, não precisa. Olha, já fica muito bonito. Então, esse aqui eu pintei vermelhinho e esse aqui eu usei o amarelo. O amarelo dá um pouquinho mais de trabalho, tem que voltar depois. E ainda falta colocar a luz, tá vendo? Ó, depois que a gente põe a luz, a folha fica bem mais bonita. Então, eu quero agradecer vocês que estão se inscrevendo, que estão comentando, deixando o gostei. Muito obrigado por vocês estarem assistindo, fazendo os comentários. Eu gosto muito de ler os comentários, é muito legal. E essa foi a nossa dica de hoje, a nossa pintura. Eu vou deixar o risco na descrição do vídeo. E aí vocês podem usar. Pode ampliar ele também, dá pra usar no pano de prato bem grande. Esse aqui tá menorzinho, bem pequenininho, mas dá pra imprimir ele grande e usar no pano de prato. Então, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!